Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Nós te damos graças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela mensagem, pela a palavra que vamos receber hoje, dada pelo Teu Espírito, Senhor, para o nosso crescimento, que vem para o nosso alimento, Senhor, para a nossa sabedoria, para a nossa paz, que vem, Senhor, para cuidar de cada um de nós. Receba a Tua igreja, tendo sabedoria para compreender a palavra de hoje, para entender a felicidade que o Senhor tem para cada um de nós, através da glória de hoje, através da ministração que vamos receber nessa manhã. Receba você com a mente de Cristo, com a sabedoria predestinada, que assim seja. Louve a Deus com suas palmas, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema de hoje chama-se O Ministério dos Anjos é Bíblico, parte 1. É a palavra de hoje. O Ministério dos Anjos é Bíblico. E pode colocar aí um ponto de exclamação, ou vários. O Ministério dos Anjos é Bíblico. Diga, eu recebo essa palavra. Na criação de Deus, de tudo que Ele criou, abençoados, existem anjos designados por Deus para guardar a tua vida. Desde que você foi vestido de pele e carne e veio a esse mundo, como diz lá o livro de Jó, capítulo 10, verso 11 e 12, há anjos que cuidam de você. Desde o momento que você veio a esse mundo, há anjos para te servir, para te proteger. São eles que te guardam no teu andar. Davi disse isso, sabia? Em Salmos 91, verso 11. Que Deus, aos seus anjos, dará ordens acerca de ti, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então podemos concluir que eles te guardam em todo o teu andar. Eles existem para te proteger, para trazer livramento, proteção na tua vida, para que você, por exemplo, faça bons negócios na sua vida. Pastor, teve um dia aí que eu ia resolver uma situação e me aconteceu algo. Eu parei e pensei, sabe uma coisa? Eu não vou naquele lugar não, eu vou naquele outro. E foi melhor para mim. Nesse momento você recebeu ministração angelical em sua vida. Porque os anjos também ministram em nossa vida financeira. Como na nossa saúde, na nossa casa, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida. Diga, eu recebo essa palavra. Quem livrou a Daniel, um bom exemplo a se pensar, na cova dos leões, foi um anjo do Senhor. É só você abrir a sua Bíblia agora em Daniel, capítulo 6, a partir do verso 22. Vamos confirmar isso com Bíblia. Livro de Daniel, capítulo 6, a partir do verso 22. 6, 22. O meu Deus, vai vendo, hein? Bate certinho com o Salmo 91, a partir do verso 11. Que Deus dá ordem aos seus anjos para que ministrem ao teu favor. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele.
Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Até aqui. Agora, vale lembrar que esse livramento, essa ministração angelical que Daniel recebeu, ele tem um histórico de vida com Deus. Ele era um homem que tinha compromisso com Deus, que respeitava os princípios de Deus. Um homem que orava com determinação, com confiança em Deus. Porque se você não tem consideração a Deus, não espere que os anjos tenham por você. Se você quer receber a ministração angelical, você precisa respeitar os princípios de Deus, a palavra de Deus em sua vida. Se Daniel não fosse um homem de oração, um homem de compromisso com Deus, ele não teria recebido a ministração do anjo. O anjo não teria vindo. Se você lê todo o capítulo, você percebe isso. Que o anjo veio porque ele era um homem de compromisso com Deus. E já que estamos aqui, veja o que diz o capítulo 10, verso 10. Porque essa experiência que Daniel teve aqui, no capítulo 6, esse serviço angelical, isso não foi a primeira vez. Ele não teve só essa experiência em sua vida, ele teve várias experiências. E uma outra está aqui, ó, Daniel, capítulo 10, verso 10. Vale lembrar, só a nível de conhecimento, o povo de Israel, os judeus, estavam sendo oprimidos. Diz aqui, o capítulo 10 na sua totalidade, pelo príncipe da Pérsia. E Daniel ora a Deus. E veja quem fala com ele. Daniel 10 é o capítulo, verso é o 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, um anjo falando com ele, tá? Quem estava falando com ele aqui era o anjo Gabriel. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, o quê? Tremendo. Porque era um anjo que estava falando o quê? Com ele, o anjo Gabriel. E depois, a gente vai conferir isso no capítulo 9, a partir do verso 21, que era exatamente o anjo Gabriel que estava falando com ele. Por isso que ele ficou nessa situação, tremendo. Verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que, vai grifando, aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, quando nós estamos orando com confiança, Deus está o quê? Ouvindo as nossas orações. E quem Ele manda? Um anjo para te servir. Esse verso serve, e muito, para mostrar para mim e para você, que quando estamos orando aqui, Deus está enviando anjos ao nosso serviço. Isso serve exatamente para mostrar isso para mim e para você. Que tem anjos nesse momento aqui, ministrando ao nosso favor. E um outro detalhe importante, nas conclusões do verso 12. O anjo de Deus, se percebe aqui que ele está explicando como é que ele vem para nos servir.
Por causa das tuas palavras foi que eu vim. Aqui o anjo explica a mecânica da coisa, como funciona, para que você receba serviço angelical na tua vida diária, em nome de Jesus. Ele explica para você, olha, ora, tem compromisso, porque se você tem consideração a Deus, nós vamos ter por você. Aí entra a importância de você falar com Deus. Por causa das tuas palavras foi que eu vim. Então, se Daniel não tivesse orado com determinação, com confiança, o anjo não teria o quê? Vindo. Agora fica fácil saber porque que algumas pessoas não vê esse serviço na sua vida, porque não ora. Tem pessoas que acordam de manhã, não fala com Deus, não ora, e nem durante o resto do dia. Ela não fala. Se você é uma pessoa assim, você não vai ver serviço angelical na sua vida. Eles existem, mas ele explica como isso funciona. Por causa das tuas palavras, Daniel, eu vim. Então, se eu sou uma pessoa que não ora, eu não tenho serviço angelical. Embora ele esteja aí. Para eles agirem na tua vida, você tem que abrir essa boca abençoada e falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Ainda aqui em Daniel, vejamos agora o capítulo 9, a partir do verso 21, como eu havia prometido, e dito para você que era o anjo Gabriel que estava falando com ele. Só para você ter esse conhecimento aí, a nível doutrinário. É muito importante entender o ministério dos anjos. Muito importante. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente o quê? Veio rapidamente o quê? Voando. E me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Grife o verso 23. No princípio das tuas súplicas, isso é tremendo, saiu a ordem e eu vim. Igreja amada, observe o início desse verso. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim. Quem foi que veio? O anjo. E quem deu a ordem? Deus. Deus deu a ordem. Então, o anjo está explicando para Daniel: Daniel, quando você começou a orar, o chefe do mundo deu a ordem para ministrar a teu favor, para te guardar, para te proteger, para trazer à existência o que você está precisando agora. Isso é tremendo demais. Isso é poderoso por demais, abençoado. É um conhecimento que aquece a gente por dentro. Não é você que dá ordem aos anjos. Escuta aqui, ó, Gabriel. Ô Miguel, eu quero você aqui agora, hein? Ministrando e fazendo. Vai logo. Não. Quem dá ordem aos anjos para que te guardem todos os teus caminhos é o Senhor. Salmo 91, 11. Partindo desse entendimento com esse aqui. Esse é um conhecimento maravilhoso, tremendo. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Eu recebo na minha vida e na sua vida essa ministração. Meu Deus do céu. É muito grandioso isso aqui. Muito grandioso. Saiu a ordem. Você começar a orar, pedir a Deus para Ele te ajudar, e Ele dá ordem ao anjo: vai lá, serve, faz o que esse meu filho está pedindo.
leva à existência o que ele está precisando. Isso é muito forte, abençoado. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim. Para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, entende a visão. Até aqui. Daniel orou a Deus, que é objeto do nosso tema hoje. O ministério dos anjos é bíblico. Daniel orou a Deus e Deus enviou quem? O anjo. Então, quando Deus quer te ajudar, te livrar de algo, te prosperar, trazer saúde para a sua vida, paz para o seu casamento, para a sua família, esse Deus envia quem? Os anjos. É justamente os anjos a quem Deus vai enviar para te servir. Você ora a Deus e quem traz a bênção são os anjos. Quando você está orando ao Senhor, Ele dá ordem aos anjos e os anjos trazem a bênção. Então, cristianismo não é uma coisa morta, parada não. Você tem que orar. Você tem que ter comunhão com o seu Deus, compromisso. Você tem que ser uma pessoa de oração para receber esse serviço angelical. Tão tremendo, tão poderoso que está aqui na Bíblia. Por isso que essa mensagem merece uma segunda parte, que é justamente na próxima semana. A parte 2. Foram os anjos que no passado abriram as celas de Paulo. Mas só que ele, Paulo, era um homem de oração a Deus e que estava em dia com a sua palavra. Isso é bom falar. Porque os anjos não vão ministrar na vida de quem faz o mal, de quem é injusto, de quem vive fazendo e cometendo injustiças, de quem vive praticando vingança. Porque os anjos são obedientes aos princípios de Deus. Eles não vão violar os princípios de Deus e ministrar em favor de quem fica cometendo injustiça, de quem não tem consideração a Deus. Eles só vão ministrar, uma vez mais repito, em favor daqueles que têm consideração a Deus. E o apóstolo Paulo tinha consideração a Deus e a sua palavra. Tanto é que ele declarava e pregava de conformidade com aquilo que Deus dizia a seu respeito. E o que a palavra falava a respeito de Paulo? Que ele era um herdeiro, que ele era mais que vencedor, luz do mundo, sal da terra, abençoado. Ele falava de conformidade com aquilo que o Pai dizia que ele era a respeito dele. Isso é obediência, isso é consideração. Porque a forma de abençoar na graça mudou. Não é mais Deus te abençoe, isso é importante falar. E sim, abençoado. Diga abençoado. Abençoado. Na antiga aliança era Deus te abençoe. Mas na graça de Deus, a forma de abençoar mudou. Quando você saúda o irmão, você tem que cumprimentar ele e chamar ele de abençoado. Você é um abençoado. Amém? Amém. Você não pode negar, isso é importante, aquilo que Deus já lhe deu. E o que foi que Deus já lhe deu? Ele te abençoou. Amém? Não negue, honre aquilo que o Senhor te deu. Na nova aliança, aquilo que Moisés profetizou, Deus te abençoe, se cumpriu através de Cristo Jesus. Você agora é abençoado. Ele vai à cruz e cumpre. E você se torna abençoado. Então aquela saudação, ela não faz parte mais. Agora é abençoado. Eu tenho que honrar isso que Deus me deu. Não negue. E veja o que diz aqui, o livro de Atos.
capítulo 16, a partir do verso 25. Atos 16, 25. E começa assim. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a quem? A Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quem realizou isso? Esse milagre foi Deus. Deus administrou essa bênção. Mas por meio de quem? Dos anjos. Deus realizou aquele livramento, aquela bênção na tua vida, mas por meio de quem? Dos anjos. Porque o normal é a pessoa falar isso, né? Ó, Deus me honrou financeiramente. Eu consegui um emprego, mas por meio de quem? Dos anjos. Porque é assim que funciona. Deus dá ordem aos seus anjos para que ministrem em todos os teus caminhos. Foi por meio deles. Uma reflexão importante. Se Deus quer ajudar um animalzinho, você que tem um cachorrinho, se Deus quer ajudar ele vai usar quem? Você ou os anjos? Você. Um exemplo para você pensar. Por que você? Porque você está acima do animal. Como também para a preservação da natureza, quem Deus vai usar? Os anjos ou nós? Nós. E assim também para cuidar do seu animalzinho. Deus não vai usar um anjo, Ele vai usar você para cuidar dele. Eu estou dando esse exemplo para que você entenda que o que está em cima é o que ministra em favor do que está embaixo. Diga, hierarquia. É você que ministra em favor do animalzinho, porque você está acima dele. Agora, se Deus quer trazer uma bênção para a sua vida, quem vai ser usado? São os anjos. Glória a Deus. Se Deus quer trazer a existência, saúde para a sua vida, a quem Ele vai usar? Os anjos. Um livramento? Os anjos. Eu não sei porquê, pastor. Me aconteceu uma coisa e eu não saí de casa. Mas estava tudo certo para eu sair, eu não saí. Livramento de Deus. E depois você percebeu isso. A quem Deus usa nesses momentos? Os anjos. Não sei o que me aconteceu, pastor. Eu ia sair, não saí. Proteção de Deus através dos anjos. Então, quando Deus quer trazer uma bênção para a sua vida, Ele usa os anjos. Como aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. E também com o apóstolo Pedro. Porque conta aqui o livro de Atos. Abra no capítulo 12, a partir do verso 5. Atos 12, 5. É bom esse ensino, né? Maravilhoso. Você sente o teu espírito alimentado, um gozo por dentro. Que palavra poderosa, que coisa boa é saber que eu tenho anjos criados por Deus para me servir. E assim diz o livro de Atos, capítulo 12, a partir do verso 5. Pedro, pois, estava o quê? Guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor de quem? Dele. Diga oração. E muita oração. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados,
acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o quê? Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Até aqui. Então, quando há oração, os anjos trazem a provisão. Trazem resposta para a causa que você precisa. Graças a Deus. Agora imagina a pessoa que nem ora. E que só acha a palavra bonitinha. Nossa, que palavra bonita. E não traz para o seu dia a dia. Ela não recebe esse serviço. Ela não desfruta desse benefício angelical. A palavra de Deus não é só para você achar ela bonitinha, é para você viver, para você praticar abençoado. Então a pessoa que só acha bonito e não pratica, não toma posse. Como também aquela que tem um olhar desconfiado. Mas será que é assim mesmo, do jeito que ele está ensinando? Mas é lógico que sim. Porque o que eu estou lendo aqui, você está conferindo daí? Como que pode ser diferente? Se o que eu estou dizendo aqui bate com o que está escrito na sua Bíblia. É do jeito que está aqui. Se a gente ora a Deus, se a gente tem compromisso com a palavra de Deus, Ele dá ordem aos seus anjos e acontece mesmo. E você recebe o serviço angelical na sua vida. Paulo recebeu, Pedro recebeu, Daniel recebeu e você também vai receber. É só você crer. No Salmo 34, a partir do verso 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então aquilo que os homens na terra não podem te dar, não podem fazer por você absolutamente nada, os anjos podem fazer e podem te dar. Abra sua Bíblia no Salmo 34, a partir do verso 7, vamos conferir isso. E assim diz, o Salmo 34, a partir do verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Agora, para quê? Para nos livrar, amém? E os livra. Então os anjos do Senhor acampam-se ao nosso derredor. Para quê? Para nos livrar, para ministrar ao nosso favor. Então, os anjos de Deus estão contigo. A todo tempo. Você não pode pensar, isso é bom a gente refletir, você não pode achar que eles ficam aqui esperando você na próxima reunião. Não, eles estão o tempo todo contigo. E conforme a sua obediência, eles te livram. Porque não se esqueça do que vem no início. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Dos que respeitam os princípios de quem? De Deus. E os livra. Que é justamente um dos pontos que a gente vai aprender na parte 2. Com mais detalhes. Com evidência bíblica. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. De você, por sua conduta, pelo seu proceder, por você ser uma pessoa justa, com compromisso, você recebe. Diferente daquela que não é. A gente vai observar isso um pouco mais na parte 2. Diga graças a Deus. Então, esses anjos estão contigo a todo tempo, no teu dia a dia. Eles não estão aqui te esperando na próxima reunião. Eles estão contigo, a todo momento. E sempre que você abre a boca para orar, eles estão te ouvindo. Porque eles estão ao teu derredor.
E se eles trazem livramento, como diz aqui, diga livramento. Eles trazem milagres, diga milagres. Eles podem tirar uma pessoa do leito de morte. Eles podem ir lá e ministrar e tirar a pessoa do leito de morte. Pode ministrar solução nessa causa que está na justiça, ou não. Eles podem ministrar. Eles podem ministrar um emprego, para você que está precisando de um emprego. Saúde, prosperidade. Eles são intercessores, existem para ministrar a nosso favor. O profeta Eliseu, diz o segundo livro de Reis 6,15, que quando cercado por inimigos, ele experimentou esse agir de anjos em sua vida. Abra lá a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 15. Olha só o que diz aqui. Segundo livro de Reis 6,15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o servo que andava sempre com Eliseu, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade que eles estavam. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas. O profeta Eliseu falou dessa maneira: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco, mas era só ele e o rapaz. Mas nós que temos a mente de Cristo, o entendimento da palavra, havia milhares e milhares de anjos ali. E era desses seres invisíveis, superiores, que o profeta estava falando. Anjos. Muito mais são os que estão conosco. Verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra o quê? Os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo, em redor de quem? De Eliseu. Isso é para você pensar, e muito, nisso que você está lendo, nos momentos de suas lutas. Quando você estiver sendo perseguido, sendo injustiçado, pensar nisso aqui. Tem anjos comigo nesse momento, que eu estou sendo perseguido para me proteger, que eu estou sendo aqui injustiçado. Tem anjos aqui. Esse verso serve para você pensar nisso. No momento das suas lutas, nunca se esquecer disso aqui que você está lendo. Abra os olhos da fé e creia. Não, tem anjos aqui comigo, em nome do Senhor Jesus. Eu estou cercado por dificuldades, mas assim como o profeta Eliseu teve o entendimento, a maturidade, eu também, tem anjos aqui. E vamos livrar dessa situação em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Vamos livrar. Então, quando o profeta Eliseu estava cercado por inimigos, estava ali o exército do céu, os anjos, estavam ali para lhe proteger. O mesmo está aqui agora. Os mesmos anjos que ministraram na primeira aliança, estão ministrando na segunda. Os mesmos anjos que ministraram na vida do profeta Eliseu e tantos outros, são os mesmos que estão à nossa disposição. Diz o apóstolo Paulo, e daqui a pouco nós vamos ler em Hebreus 1,14. Mas antes disso, vejamos o que está descrito lá no Salmo 139, a partir do verso 5. Salmo 139, a partir do verso 5. Hoje é uma mensagem de muito conhecimento para você
conferir na Bíblia o que eu estou falando daqui. Para que não fique só nas minhas palavras. O pastor está falando de ministração angelical, mas será que é assim mesmo? Para que você não saia com dúvida, eu estou te dando evidência bíblica disto. A cada palavra que eu trago, a cada etapa da nossa reunião, você está conferindo isso. Realmente está aqui. Realmente é verdade. Eu tenho esse serviço. E eu tenho que agir dessa maneira, eu tenho que proceder dessa maneira para receber esse serviço angelical. E assim diz o Salmo 139, a partir do verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. E esse Deus faz isso através de quem? Dos anjos. Você não pode ver com esses olhos físicos, mas tem anjos agora do seu lado aí. E do meu lado também. Só que a gente não está vendo. Mas eles estão aqui. E quando eu sair daqui, eles vão continuar do meu lado e do seu lado também. Porque é palavra de Deus e eu creio. O meu Deus diz que eu estou protegido por todos os lados. Eu estou cercado. E abençoado. Porque ele diz, e as minhas mãos estão sobre você. Tipo assim, e eu confirmo. Abençoa, esse aqui é um ungido meu. Para todos sempre. Diga, eu recebo. Uma vez mais, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Eu recebo essa palavra. Declara essa palavra também para o seu irmão, declara essa palavra na sua vida. Fale para o irmão que está do seu lado, declara essa palavra na sua vida. Em nome de Jesus. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala acerca dos anjos, em Hebreus agora, capítulo 1, verso 14. Hebreus, o capítulo é o de número 1 e o verso é o 14. E assim diz, Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos ministradores? Diga, anjos? Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. E você herdou a salvação por meio de quem? De Cristo Jesus. Então todos que herdaram a salvação têm serviço o quê? Angelical. Esse benefício está à sua disposição. Por isso que é muito importante você não se esquecer. Não se esqueça. Não se esqueça, em suas orações, que há um ministério angelical ao seu favor. E que você deve sempre orar a Deus, Senhor, nesse momento eu te peço que o Senhor venha a me ajudar, a me proteger, a trazer esse livramento, não só para mim, para o meu filho também, para o meu familiar também, para essa situação no meu trabalho, para a minha saúde, para que eu passe a ter saúde, para que eu passe a ter prosperidade. Eu recebo, Deus, o Senhor dando ordem aos teus anjos, para que ministrem ao meu favor. Orando dessa maneira. Primeiro você ora a Deus, e Deus dá ordem aos seus anjos. Foi por causa da tua oração, Daniel, que eu recebi a ordem de estar aqui. O anjo Gabriel falou e você já aprendeu isso. Por causa da tua súplica, eu vim. Eu recebi a ordem para ministrar a seu favor. Então, esteja sempre na sua oração, declarando, orando a Deus, para que os anjos ministrem a bênção em sua vida, a bênção na sua família, a vitória financeira. Amém. Em favor daquela oportunidade melhor no seu trabalho. Não, peraí, receba os anjos ministrando essa oportunidade melhor no meu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, receba os teus anjos me servindo nessa oportunidade melhor. Recebo tomando posse, os anjos do Senhor me servindo. Orar abençoado, nessa oportunidade que você quer de crescimento financeiro. E os anjos ministram a prosperidade.
a felicidade particular que você precisa na sua vida. O ministério dos anjos é bíblico. Amém. Nessa primeira parte, está provado isso. É um fato. Você tem anjos ao seu derredor. É um fato que quando você fala com Deus, tem compromisso com a palavra de Deus, Ele libera esse serviço angelical para que te guarde em todos os teus caminhos. É fato, é verdadeiro, é bíblico. O ministério dos anjos. E nós temos que usar aquilo que Deus nos deu. Através do conhecimento que a gente está recebendo hoje. E vamos fazer isso agora. Vamos orar. Vamos colocar em prática esse conhecimento. Vamos falar com Deus para que Deus dê ordem aos seus anjos para que ministrem ao nosso favor. E fique de pé em nome de Jesus.
determine nesse momento. Pense também naquela pessoa, naquele filho, naquele que enquanto aqui estamos orando, Deus está liberando, Deus está enviando anjos em favor dos teus em tua casa, em favor dos teus familiares, em favor desse teu filho, em nome do Senhor Jesus. Creia, confie. Deus não te deu hoje qualquer palavra, Ele te deu a palavra dEle, o conhecimento dEle, os mistérios que outrora estavam ocultos e que Ele está te revelando pouco a pouco, de glória em glória, mostrando para você e para mim. Eu sou o Deus dos impossíveis, eu sou o Deus do poder, eu sou o Deus que tem um exército de anjos que eu criei para te servir. Eu sou grande, eu sou poderoso. Eu posso fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. É só você ter compromisso comigo, é só você ter consideração à minha palavra, é só você me amar de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. É só você, filho amado, ser um adorador da minha palavra, fiel ao meu ensino. Se você tem consideração por mim, os meus anjos vão ter consideração por ti e vão te servir e vão ministrar ao teu favor. E assim eu recebo nas tuas lutas, nessa causa, e também na tua família, na tua saúde. Por isso declare os anjos do Senhor ministrando a sua cura. Eu recebo o livramento de Deus através dos anjos. E recebo também, Senhor, os teus anjos trazendo aqueles que precisam dessa palavra de graça e amor. E que nesse momento estão me ouvindo. E que sempre me acompanham através da programação de rádio, através da internet. Eu recebo, Senhor, os teus anjos ministrando consolo, paz, livramento, proteção, prosperidade, saúde. Eu recebo os teus anjos, Senhor, trazendo essa pessoa para viver essa verdade que é ministrada aqui na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Eu recebo que essa pessoa se encontre em nosso ministério, que ela se encontre na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e faça parte dessa família, parte desse conhecimento, dessa verdade. E que assim seja, Deus. Eu só conheço uma pessoa que pode fazer isso, o Senhor, que pode aquebrantar corações, tocar naquela vida. Eu recebo muitos que estão me ouvindo agora,
sendo tocados por Deus, a fazer parte da família da fé, a estar aqui congregando, e não só me ouvindo através da internet, mas tendo vida prática, comunhão, sendo adorador, comunhão com os outros irmãos, vivendo esse momento que estamos vivendo aqui. Que assim seja, em um nome do Cristo ressuscitado. Você vai ter a melhor semana da sua vida, com grande ministração de anjos. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Com grande ministração de anjos, trazendo muita felicidade para a sua vida. Se despeça desse irmão declarando: eu recebo os anjos ministrando ao seu favor. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.